O nome do autor é Daniel Kahneman. Eu acho que é assim. É um Kahneman. Um menos só. Tá errado, mas é algo assim. Tá? E esse livro, onde ele fala, eram dois, era Daniel Kahneman e Amos Tversky, mas Tversky morreu e não recebeu o Nobel. E o livro é um livro fácil de ler, é de quase que divulgação científica, é pensando rápido e devagar. É mais ou menos assim. Tá? Acho que vale a pena vocês pegarem isso aí. Tá, então vamos lá para as questões. Se tiverem alguma coisa a perguntar, podem se atravessar, tá? Como sempre. Então, essa primeira acho que todo mundo acertou. O preço do equilíbrio de um bem aumentará em resposta a uma queda da oferta e da demanda. Essa tá certa, né? Acho que tá todo mundo dormindo, porque todo mundo acertou. E eu disse que estava certo, todo mundo ficou calado. Vamos lá. Preço e quantidade. Curva de oferta. Curva de demanda. Se a gente desloca o preço, está nesse ponto central. Se há uma queda da demanda, a gente desloca para a esquerda. O preço saiu de A, preço e quantidade, e foi para B. Há uma clara redução do preço. E o mesmo ocorre com a queda o aumento da oferta, né? Se o aumento da oferta, houve um deslocamento para a direita e o preço saiu de A para C. Então, essa tá falsa e todo mundo acertou. Tá com sono ainda, Jéssica? Eu também tô. Ó, eu sei que vocês ainda são jovens, talvez não estejam acostumados ao café, mas o café é uma ferramenta importantíssima para acordar. Na idade de vocês, eu acho que eu também não tomava café. Hoje em dia eu tomo, sem exagero, litros de café por dia. Litros não, litro, né? Singular. Pois bem, então vamos lá. Não pare não, Felipe, continue. Faz bem. O que faz mal é dormir. Vamos lá. Eu até... Se o café faz mal, eu... Há uns 10 anos, tive uma gastrite, né? Fiz a endoscopia, aí depois o médico foi conversar comigo, né? Aí ele disse, você não vai mais poder tomar café, Bradson. Aí eu, tudo bem, tinha 30 anos, mas tudo bem. Por quanto tempo? Ele disse, não, nunca mais na vida. Aí, pelo amor de Deus, assim, óbvio que eu não pude levar a sério, porque era algo que eu gosto muito, era jovem, e não era algo que se eu comesse, se eu tomasse, eu ia morrer. E aí tem até a questão da economia comportamental é importante até para saber como se comunicar. Esse médico definitivamente não soube. Resultado, continuo tomando café do mesmo jeito que eu tomava antes. Passei acho que uns 2, 3 meses sem tomar e depois voltei. Se ele tivesse dito, não, reduz a quantidade, isso pode ser ruim para você, mas não significa que tem que zerar. Exatamente, Jefferson, só se vive uma vez e o café é importante para o trabalho.
Até tem uma... Não sei se vocês já viram uma frase que diz... É tipo uma oração onde pede café para enfrentar as coisas que consiga trabalhar e vinho para aceitar as que não consiga. Uma coisa assim. Mas passa a mensagem, né? Então o café ajuda a enfrentar e a bebida ajuda a se divertir. Mas enfim, não estou fazendo nenhuma apologia aqui a nenhum dos dois. Quer dizer, ao café eu estou. Vamos lá, suponha que observamos o preço das bananas está caindo, mesmo que a quantidade de bananas vendidas tenha aumentado. Podemos concluir que a oferta de bananas deve ter caído. Tá bem confuso isso aí, né? É para mandar no grupo o quê, Felipe? A frase do vinho e do café ou o livro? A frase, tá. Estava pensando que era o livro que você queria estudar mais. Mas vamos lá. Então, a primeira coisa a gente faz as duas curvas. Preço, quantidade, oferta e demanda. Por que é importante a gente desenhar o gráfico? Porque existem várias situações distintas, né? E eu tentei, na correção, considerar os vários caminhos que foram seguidos. Quando a gente vê suponha que o preço das bananas está caindo, como é que a gente pode ter uma redução do preço? Se houve um aumento da oferta, é uma possibilidade, não é? E aí, a quantidade de bananas vendidas aumenta também, né? Houve uma redução do preço, um aumento da quantidade. Mas a oferta deve ter caído. Não, a oferta aumentou. Tá? Falso. Tá, existe outra possibilidade do preço cair? Sim, se a demanda diminuir. Perfeito, Gabriele. Então vamos lá. Outra possibilidade, a demanda diminuir. Só que aí se a demanda diminuir, a quantidade diminui também. Então, pelos dois caminhos está falso. Essa acho que também todo mundo acertou. Pronto, essa daqui, essa terceira, da cirurgia estética em São Paulo e na Paraíba. Algumas pessoas consideraram sendo mercados diferentes e outras como sendo um mercado só. A ideia que eu fiz era para ser considerado um mercado só. Mas quem trabalhou como dois mercados, eu considerei também como podendo estar certo, dependendo da argumentação, claro. E aí tem um princípio importantíssimo, não só para a economia, mas para a ciência de modo geral, que se chama princípio da parcimônia. Já ouviram falar nisso? Tá. Em ciências, se você vai estudar epistemologia, o pessoal chama de navalha de Ockham, em homenagem ao filósofo Guilherme de Ockham. O princípio da parcimônia é para simplificar, para ser parcimonioso, para não exagerar nas análises. Então, quando você estudava no ensino médio, e isso vale também para a universidade, quando você fosse estudar física na universidade, quando você está estudando lá os modelos de cinemática, por exemplo, vocês em geral, a gente em geral, estuda modelos super simples, né? Sem resistência do ar, sem atrito. Talvez vocês pensem que isso é só porque é no ensino médio, mas não. Isso segue durante boa parte do tempo. Porque simplificar, Felipe, facilita você ver o efeito de algumas coisas. Se a gente coloca todas as variáveis em tudo, que é a ideia do modelo. Você lembra quando eu falei do modelo? Se você quer analisar a realidade, é muito mais difícil. Então você simplifica em modelos e estuda os modelos.
tá? Então eu acho que essa dificuldade de simplificar, de ver modelos mais simples, atrapalhou um pouco, não só nessa 3, essa 3 acho que todo mundo acertou, de um jeito ou de outro, mas na 4, por exemplo, a questão 4 lá embaixo, aquela última, muita gente tentou misturar mercado demais, tá? Mas, pois bem, nesse caso aqui, a ideia principal... Sim, e por que pode considerar um mercado só? Porque eles são substitutos imperfeitos. Você pode fazer uma cirurgia aqui ou fazer cirurgia em São Paulo. Não são perfeitos porque tem um deslocamento. Mas, como simplificação, você pode considerar um mercado só. E aí, preço, quantidade. Aqui a oferta. E as duas demandas. Demanda na Paraíba. E demanda em São Paulo. E esse modelo seria capaz de explicar por que o preço e quantidade lá são maiores. Teve gente que falou, inclusive, que seria como se fosse um deslocamento da demanda por conta da renda, já que a renda em São Paulo é maior. Faz sentido. Mas pode ser também só uma questão de gostos. Então, existem várias explicações possíveis, mas se você pega um modelo bem simplesinho, você consegue mostrar por que tem essa diferença. Tá? Mas o que importa é... e aí, mesmo que você tratasse as pessoas que trataram como mercados diferentes, a resposta, mesmo sendo em mercados diferentes, você consegue fazer uma análise do modelo de oferta e demanda. Tá? E aí você pode até passar para outras áreas. Porque que agora está mudando um pouquinho, mas ainda assim está difícil. Por que o mercado de pediatria, não sei se vocês conhecem mais ou menos o mercado médico, mas por que o mercado de pediatria cada vez mais tem menos médicos? Menos em termos proporcionais. Por que vocês acham? Muita criança chora? Pois é, o mercado ficou saturado. A curva de... E assim, não é que ficou saturado só pela quantidade de médicos. Porque os procedimentos são simples, então a remuneração é baixa, em termos proporcionais. Então é melhor você já que o custo é muito parecido para se especializar em outras áreas, faz mais sentido as pessoas preferirem mercados que tenham uma remuneração melhor. Então, outras áreas da medicina têm muito mais médicos hoje em dia, proporcionalmente, do que tinha. E aí, o que vai acontecer com a curva de oferta? Ela vai se deslocando. A ideia é que ela se desloque para aumentar. E aí, no longo prazo, vai ter um novo equilíbrio. Mas, enfim. A ideia era simples e aí a resposta, falso. Porque o modelo de oferta e demanda funciona. Tá? É por isso que o preço da consulta do pediatra, que tem muitos, como Ana Rafaele falou, saúde e família é muito saturado, consequentemente tem muito, o preço da consulta é muito mais baixo do que se você for para uma consulta de um cirurgião plástico. Tá? Então, falso porque o modelo se aplica. 4. Um modelo acentuado no preço dos ovos dificilmente duraria muito. Então vamos lá, mesma coisa. Oferta e procura. Oferta e demanda. O que leva a um aumento no preço dos ovos? Como é que a gente poderia aumentar o preço? Se tivesse algum problema na produção,
Daí, esse prejuízo teria que ser passado para o preço? Quase, Felipe. Se tivesse algum problema na produção... Ah, Oi, Carol, pode complementar. não, desculpa, é só que seria a oferta diminuindo, né? Exatamente. Se tivesse algum problema, a oferta se desloca. E é o Ou preço. então, se, por exemplo, o que aconteceu agora, né? Que a carne ficou muito cara, o frango também, aí o pessoal, a demanda pelo ovo subiu bastante. Também. Aí, pronto, nesse caso, Fábio, a gente se lembrar que a gente está analisando só o mercado de ovo. Tá? Então, para a gente o que importa é ovo aumenta a demanda. O fato de ser... É porque eu estava falando mais cedo da importância da parcimônia. Porque quando você começa a misturar muitos mercados, sua análise foi perfeita. Mas quando você começa a analisar, aumenta o risco de se perder no caminho. Então, não estou dizendo que foi o seu caso, mas o que a gente precisaria aqui é entender que um aumento da demanda, seja por qual motivo for, também pode levar a um aumento dos preços. Beleza. Então, um aumento acentuado nos preços dos ovos dificilmente duraria muito. Afinal, o aumento no preço levaria a uma queda na demanda que faria o preço cair. E aí, o que é que vocês acham? Nesses dois cenários aqui, o preço aumentaria e teria um novo equilíbrio. Quando a gente fala o aumento do preço levaria a uma queda na demanda, geralmente se faz uma referência aí a um deslocamento da curva. Um ponto importante que a gente tratou nessa lista de exercícios várias vezes, eu acho que vocês perceberam isso, talvez direto ou indiretamente, é que existem dois conceitos diferentes, duas lógicas diferentes que fazem reduzir a oferta ou a demanda. Um é a mudança da curva, é o deslocamento da curva. E o outro é o deslocamento na curva. Sai do ponto A para o ponto C. A curva de demanda não mudou, mas a quantidade mudou. Tá. Então essa letra, esse número 4 estaria falso também, porque o aumento acentuado, se for por um deslocamento, permanece o mesmo. Teve gente que marcou certo. Muita gente marcou certo. Tudo depende da justificativa. Quem marcou certo, por exemplo, explicando que o aumento foi por conta de um preço tabelado, mas de um preço de equilíbrio aqui no A. Mas P1. Mas o Estado determinou que o preço fosse para P2. Aqui a gente tem um excesso de oferta, né? Não tem um excesso de oferta? Porque os ofertantes querem oferecer C e os demandantes querem comprar B. Tem um excesso de oferta. O que é que vai acontecer com isso daí? Vai terminar reduzindo a quantidade e vai cair o preço. Então, quem colocou certo com justificativa desse tipo foi considerado. Tá? Porque aí não seria um aumento, um novo equilíbrio. Mas o mais tradicional seria entender dos equilíbrios. Certo, pessoal? Oi? O senhor poderia explicar de novo aquele deslocamento da curva da demanda, que pode ser de dois modos? Tá. Não é o deslocamento da curva da demanda. Quem foi que perguntou? Daniel. Pronto. O que houve, Daniel, o que é possível é ter duas mudanças distintas de... É que eu botei aqui a seta para o lugar errado. Eu devia ter colocado a seta para cá. Pronto. Você pode mudar a quantidade através de um deslocamento da curva. A demanda saiu da laranja para azul. Não é isso? A curva de demanda mudou, seja porque teve um aumento da renda,
seja porque teve mudança de gostos. Não acontece isso, Daniel? Sim, acontece. Aí a curva deixa de ser a laranja e passa a ser a azul. E o ponto de equilíbrio deixa de ser o A e passa a ser o C. Essa é uma possibilidade. Houve um deslocamento da curva. Outra possibilidade é, houve uma redução, vamos pensar em outro cenário, tá? Houve uma redução da oferta, certo? A oferta passou a ser a oferta vermelha, ao invés da laranja, tá? Tá. Com essa mudança, a quantidade demandada caiu também, não foi? Saiu de A, dessa quantidade. O professor está travando um pouco o seu áudio. Tá. Tá melhor agora? Está. Pronto. Então tem a quantidade de equilíbrio inicial é Q1. Com a mudança da curva de oferta, a quantidade veio para Q2. Certo? E Tranquilo? a curva de demanda, A curva de demanda não se alterou, certo? mas com o aumento do preço, a quantidade mudou, a quantidade demandada. Mas não houve uma mudança da demanda. Houve uma mudança da quantidade demandada. Tranquilo, Daniel? Tranquilo. Então, existem essas duas coisas diferentes. Uma é, eu vou colocar demanda aqui, mas serve para os dois, tanto para a demanda como para a oferta. Então, demanda, o deslocamento da demanda é diferente da quantidade demandada. Entende isso? Elas são... Professor, eu não sei não qual a diferença de demanda para a quantidade demandada. Tá. São extremamente relacionados, Carol, mas são coisas diferentes. A demanda, ela é a curva. É o conjunto de pontos que relaciona preço e quantidade. Então, a demanda é a curva. É a função. É toda a relação de preço e quantidade. E a quantidade é o ponto. É o reflexo do ponto no eixo horizontal. Então, é o ponto. É como se fosse, tipo assim, a quantidade em número de, por exemplo, quantas pessoas estão querendo aquilo? Tipo isso? Sim, exatamente. Mas aí você tem que ter um preço específico. Com preço tal, a quantidade demandada vai ser tanto. Então, a quantidade demandada é um ponto e a demanda é o conjunto de todos esses pontos. Tá? É a função. Entendi. Professor, eu tinha associado ao eixo X como se fosse a quantidade produzida. É um raciocínio diferente, né? É a mesma coisa, Felipe. Aqui a gente está tratando de mercados que ficam... que tudo que é produzido é vendido. Mas aqui no eixo X é quantidade. Seja quantidade produzida ou quantidade ofertada. Então não faz diferença porque a gente subentende que só se produz o que se vê, correto? Correto. Que tudo produzido será vendido. Então. E quando tem quando tem a função oferta, como essa daqui, como essas duas, a gente está se referindo à quantidade produzida. Quando a gente fala de demanda, é quantidade demandada. Mas o eixo em si, ele é de quantidade. O tipo de quantidade é a opção do cliente. Professor, por isso no gráfico, eu não estava conseguindo fazer a curva de demanda se deslocar para a esquerda, mesmo o preço do ovo aumentando, porque tem a ver com a quantidade demandada e não com a curva, né? Sim. Certo. Tranquilo? Tranquilo. Professor, aí colocou como falso essa? Mas
eu considerei as respostas, Fábio, de acordo com a explicação de cada um. Uhum. Então, a maioria das pessoas colocou como sendo certa. E aí, eu considerei a justificativa que foi usada Eu só não e as consegui entender funções. por que seria falso. Pronto, porque Não ficou claro. o aumento dos preços, em geral, elas são por deslocamento das curvas. Então, se houve um deslocamento, tanto do A para o B ou C, seja via aumento da demanda ou seja via redução da oferta, esse novo preço de equilíbrio, seja B ou seja C, ele não vai cair. Porque o preço não leva a uma queda na demanda. O preço pode levar a uma queda na quantidade demandada, como acontece de A para B. Então, nem sempre o preço vai levar a um deslocamento da curva de demanda, né, professor? Nunca. 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 O que é que leva ao deslocamento da curva de demanda, Daniel? A satisfação. Mudança no gosto, mudança na renda. Boa, gosto, Tem. renda, o que mais? Aí dos ofertantes. Não, dos ofertantes, aí é na curva de oferta. Os riscos para o Riscos, consumidor. e o último, Os bens correlatos. boa, esse risco ficou horrível. Riscos, e o que são bens correlatos mesmo, Carol? O preço dos bens correlatos. Por exemplo, margarina, manteiga. Esses são bens substitutos. Os bens Correlato seria carro e combustível. Esses são complementares. São os dois que são bem correlatos? Os bens correlatos são substitutos ou complementares? Complementares. Ô, professor, então tava 50% certo, né? É uma relação Então de... tá dentro disso aí, né, professor? Oi? Então tá dentro disso aí que eu falei, né? Mas aqui... Por isso, cara, 50%. Mas espécie é diferente de gênero, né? O senhor tem razão. E o que seria correlato? São todos os bens cuja elasticidade cruzada é diferente de 1. Então, eles são ou complementares ou substitutos. Tipo o quê? Não, os bens substitutos que você falou, Carol, a margarina e manteiga, são bens correlatos. Eles são bens substitutos e, como tal, correlatos. Mas também são bens correlatos o que Felipe falou, de carro e combustível, que são complementares. Então, bens correlatos, eles dizem respeito à elasticidade cruzada dos bens, o que inclui esses dois tipos, essas duas espécies. É só uma relação de gênero e espécie. Eu perguntei o que era o gênero, você deu um exemplo da espécie. Então, não estou dizendo que estava errado não, mas estava incompleto. Sim, Professora, e eu sei que eu sou chato. então, o que levou a ser falso foi somente uma sutileza nesse termo aí, né? Queda na demanda. Exato. Porque se tivesse colocado queda na quantidade demandada, estaria certo, né? Poderia ser certo, porque o aumento do preço podia ser via aumento da demanda. E aí não teria queda. Então estaria mais para incerta, né, a questão. Né? Também poderia ser. Acho que teve 1 ou 2 grupos que colocou incerto. Mas, como eu disse, o mais importante foi a justificativa. Uhum. Pois bem, a gente colocou aqui o que desloca a demanda, né? Isso aqui é para tirar uma foto e colocar na parede de casa, isso aqui. Aí, já que a gente está falando disso, o que é que desloca a oferta? Uma variação na estrutura de custos. Boa.
Oferta. É mais simples, né? Redução ou variação dos custos, em especial, se a gente está falando de custo, de qual custo? Marginal? Tá? Mas variável. Por quê, Daniel? Porque eles estão relacionados direto com a produção. Porque os custos fixos são custos afundados, né? Eles não se alteram com o aumento ou redução da produção. Exato. E o outro, que eu acho que o Fábio falou, quando a gente estava falando lá de Os demanda. ofertantes, né? Exatamente. Variação na quantidade de ofertantes. Até tem um lá embaixo que falava de uma geada que queimou 75% da produção do café, né? E aí isso faz o quê? Reduz a oferta. Uhum. Quantidade de ofertantes? Reduz a quantidade de ofertantes, reduz a oferta. O que acontece, acho que foi na turma de vocês, que falou sobre o trigo, não foi? Na Ucrânia? Não foi na turma da noite? Isso, acho que foi Felipe. Foi eu. Pronto, Felipe. Então, o que acontece lá? Ou o que pode acontecer? É que lá foi no caso de risco ainda, né? Porque foi essa produção. Mas, sei lá, se a Rússia parasse de vender qualquer coisa para o resto do mundo, haveria uma redução da quantidade de ofertantes, o preço tenderia a subir. Sim. Isso aconteceu com o petróleo. Porque a Rússia é um grande produtor de petróleo. Explorador, quer dizer. Sim. Isso acontece, e o direito muitas vezes participa ativamente disso, né? No caso, lá, o direito internacional com as sanções. Mas também direito interno, quando você cria alguns tipos de proibição, ou você aumenta muito os custos. Pronto. Um ponto que vocês talvez estudem em direito tributário. A estrutura de tributos, o ideal tem um princípio que deve ser respeitado que se chama da neutralidade tributária. O que significa isso? Os tributos eles não devem ser feitos de modo que o produtor considere os tributos na sua decisão de construir a fábrica, da locação produtiva. E no Brasil não acontece isso. Então, a gente tem uma estrutura tributária no Brasil que a fábrica, sei lá, de um produto, um insumo para uma produção que ocorre lá em São Paulo, o cara constrói a fábrica aqui na Paraíba, por exemplo, porque tem um estímulo fiscal, e aí só que esquece de computar os outros custos de transporte, o risco que vai ter no transporte, o desgaste que vai gerar para o transporte. Então isso aumenta toda a estrutura de custos do país. E por que eu estou falando isso agora? Porque isso impacta muitas vezes na quantidade de ofertantes. A estrutura tributária brasileira, ela faz com que não seja uma oferta natural. Mas enfim, isso é objeto para o futuro. Tá, então, esses dois quadros aqui, do deslocamento da oferta e do deslocamento da demanda, isso vocês têm que saber, certamente vai cair na prova. E não só na prova, é importante entender isso daí para entender esse modelo simples de oferta e procura. Tá? Então, o que não for, Daniel, deslocamento de oferta, variação de custo, variação de ofertantes, deslocamento de demanda, gosto, renda, riscos e os preços dos bens correlatos, não muda a oferta e a procura. Tá? Então, preço muda demanda? Não. Preço muda quantidade demandada. Entendi. Tranquilo? Tranquilo.
Ô, professor, então os riscos também são um dos fatores que muda a oferta, né? Curva de oferta, na verdade. Ou É, não? quando a gente colocou na oferta, a gente colocou aqui dentro do custo variável, porque o risco é um custo, Sim, então tá, beleza. tá? Então, se você aumenta, e eu acho que o exemplo que eu dei aqui até foi do, do imóvel lá no Rio Grande do Sul. Lembra? Que teve uma decisão Sim. O aluguel para os idosos. Exatamente. Teve a ação de despejo que foi julgada improcedente, e aí aumentou muito o custo, o risco dos proprietários de imóveis para alugar para idoso, aumentou o custo, reduziu a oferta. Lembra disso, Marlon? Lembro, professor. Então vamos lá. Essa é a primeira questão da segunda parte, lá da oferta, da curva de oferta e procura. A pontuação foi mais baixa, né? Era a pontuação só de 1. Professor, tinha que valer 2 essa questão, viu? Oi? Tinha que valer 2 essa questão aí. Porque a gente tinha que fazer um cálculo, aí tinha que fazer um Mas, cara, gráfico, e esse gráfico ainda era inverso, ainda era. Meu Deus. não, sim. Isso aí vocês estão acostumados a fazer desde do nono ano. Só a função linear, assim, se você desse para o seu irmão mais novo, ele faria. Tô brincando. Tô exagerando. Mas no começo eu estava corrigindo essa questão valendo 2 pontos e a 3 valendo 2 pontos. Só que aí depois eu percebi que essa vale 1 e a 3 vale 3. Então, eu sempre, até aproveitar, eu sempre peço para vocês mandarem o trabalho com cópia para todos os colegas, porque eu respondo para todos os colegas com as notas. Então, para algumas pessoas eu terminei mandando 2 e-mails por conta dessa questão da mudança da pontuação, né? Que eu corrigi inicialmente como sendo 2 pontos e 2, e depois eu corrigi para 1 e 3. Para quem tinha acertado as duas, não mudou nada. Para quem tinha errado as duas também não mudou nada. Mas para a maioria das pessoas, para várias pessoas mudou. Aproveitando, acho que tiveram 2 ou 3 grupos que não mandaram e-mail para todos os colegas. Então eu respondi só para quem me mandou, mas recomendei que mandasse para todos. E eu volto a falar, não é só por implicância, por besteira, mas é um trabalho coletivo. Então, isso vale para tudo quando vocês fizerem. Acho que vocês começam a aprender profissionalismo desde que estão no primeiro período. Então, sempre quando você for mandar um trabalho que envolva outras pessoas, mande cópia para essas pessoas. Então, não só trabalho, uma pergunta. Você vai mandar uma pergunta, sei lá, estão estagiando, vocês estão estagiando no escritório de advocacia. E aí vão entrar em contato com o cliente. Sempre mandem cópia para o advogado com quem vocês trabalham. Outra coisa, no texto do trabalho, muita gente só colocou as questões. Não precisa muito formalismo, não. Mas coloca um cabeçalhozinho pequenininho, pelo menos identificando vocês. Identificação é pelo menos o nome completo, ou nome e sobrenome. Tá? O primeiro nome não identifica. Mesmo que sejam nomes diferentes. Tá? Sara perguntando se eu vou falar sobre a média desses trabalhos. Foi uma média melhor do que a passada, mas eu mandei ali, Sara, só para vocês terem uma noção. Se quiserem, eu mando tanto a média como a variância e os... Já, Carol, mandei por e-mail as notas. E lembrando sempre que vão ser 4 trabalhos e ficam as 3 maiores notas. Então, também sem estresse. Se quiserem mudar, inclusive se quiserem fazer junto, tipo, algumas pessoas estão fazendo
sozinhas, ou grupo de 2, ou grupo de 3. Se quiserem se juntar com a turma da tarde, a turma da noite, também fiquem à vontade, tá? Todo assunto que eu dou para uma turma vai para outra também, então é diferente. Pois bem, vamos lá. Como é que eu faço para saber o preço e quantidade de equilíbrio aqui na questão? São 4, Manu, pelo semestre todo, tá? Foram 2 agora, vão ser 2 para a segunda unidade. Não era por mim, eu colocaria um por semana para vocês, mas seria demais não. Mas pois é, exato, eu achei que seria um excesso. Mas acho que seria, enfim, vão ser 2 mesmo, vão ser. Gabriel tá rindo, né? Aproveitar que vocês têm tempo. Quando chega mais adiante, fica mais apertado. Pois bem, mas como é que a gente faz para saber o ponto de equilíbrio? A gente tem a quantidade demandada e a quantidade ofertada. E valer as funções, né? Exato. E aí, é bem simples. Só igualar mesmo, então menos 200p mais 600 igual 400p. Passa p tudo para um lado, ficaria igual 600p igual a 600. P igual a 1. Substitui o p, como as quantidades são iguais, posso substituir em qualquer uma das duas. Quantidade 400. Tranquilo, né? Por que é que eu tenho que fazer a inversa? Porque aqui está Q em função de P. Se eu faço isso, a quantidade fica no eixo X, no eixo vertical, no eixo Y. Né? Se eu uso essas funções. Como nosso gráfico, o preço está aqui, na vertical, e a quantidade na horizontal, e eu tenho que inverter. Como é que eu faço para inverter, Carol? Troca o X com o Y. Pois No é. caso, é o P com o Q. Então, nesse caso aqui, divido tudo por 400, não é isso? Fica P igual a Q sobre 400. Essa foi fácil, né? A de cima também não é muito diferente. Então, trocou. Vai ficar... Eu posso passar o 200p para um lado, igual 600 menos Q. É isso? Passei o 200p para a esquerda e o p para a direita. Então, p vai ser 600 dividido por 203 menos Q dividido por 200. Tranquilo? Tá. Com isso eu sei que a função demanda ela sai do ponto 3 e vai até o ponto onde a quantidade é 600. Tranquilo isso, né? Sim. Para saber onde tocam os dois eixos. E aí a curva de oferta sai do zero e elas se tocam no ponto 401. Oferta, demanda.
Algum mistério? Professor, eu me perdi um pouco nos 600. Como é que o senhor achou esses 600 mesmo na quantidade? Claro. Eu tenho aqui, Gabriele, essa aqui é a função inversa da demanda. Não é isso? É. Quando eu boto a quantidade como sendo 0, aí eu tenho que o preço vai ser 3, que é esse ponto aqui. Depois, como o Carol falou, quando eu boto o preço igual a 0, para saber o ponto que toca no eixo, para saber o ponto que toca no eixo horizontal, eu boto o preço igual a 0. É. 0 igual a 3 menos Q sobre 200. Q sobre 200 igual a 3. Esse 200 tá. Q 600. Ah, sim, entendi agora, professor. Obrigada. Nada. E a oferta sai do 0 porque não tem... Opa, aqui não. Porque não tem... Cadê? Aqui. Não tem nenhum outro valor aqui. Né? Mas ela poderia ser saindo de algum ponto acima do 0. Tranquilo isso? Então, volto a dizer, era importante fazer a inversa para saber construir o gráfico. Teve muita gente que não fez exatamente a inversa, ou às vezes o gráfico não ficava... O preço de equilíbrio e a quantidade de equilíbrio, acho que todo mundo chegou, ou a grande maioria. Para desenhar o gráfico aqui teve alguns deslizes, mas aí também eu não fui tão rígido nos pontos aí para não aumentar o excesso de rigidez. Tá? Tranquilo, pessoal? Como é que foi, Jéssica e Robson? Isso aí é onde, Robson? Menos 400... Foi para descobrir o valor do IP, professor. Que o Robson não tinha entendido. Ah, tá. Aqui, né? Não é isso? Isso. Eu só fiz igualar essa daqui, Robson. Essa daqui veio para a primeira parte. Eu igualei essa daqui. Aí ficou 200p menos 200p passa mais 200p. Exato, a Jéssica colocou triplo lá. Ficou tranquilo, Robson? Só para... Deu para entender? Beleza. Oi, Daniel. Obrigado, Jéssica. Aonde entra esse P igual a QS sobre 400? Ah, tá. Eu vou até apagar o S. Essa preta aqui é a curva de oferta. Daniel. Devia até ter usado preto aqui para facilitar. Então eu sei que ela sai do ponto 0, né, porque quando a quantidade é 0, o preço é 0. E ela cresce nesse... Então eu tenho o ponto 0, 0 e o ponto 1,400 que a gente viu antes. Tranquilo? Tranquilo. Então vamos lá, vamos adiante. Questão 2. Qual das alternativas deslocaria a curva de oferta?
O que é que desloca a curva de oferta? Para a direita. Então, vamos ser mais específico. O que é que desloca a curva de oferta para a direita? Deslocar para a direita significa um aumento ou diminuição? Aumento. Tá. Redução do custo, né, professor? Boa. Redução dos custos variáveis. Uhum. O que mais? Aumento dos que estão ofertando aqui, da quantidade de ofertantes. Boa. Condições favoráveis da produção, Uhum. condições naturais. Professor, o que é que levaria a um aumento dos ofertantes? Eu entendi a diminuição pelo exemplo que o senhor deu da geada. Mas e o aumento? Para o café, sei lá, acho que poderia ser a descoberta de um campo de café em algum lugar. Tá entendendo que já estivesse pronto. Entendi, obrigado. É que é bem surreal isso, né? Mas acontece muito com outros produtos. Por exemplo, com minérios em geral. Porque café você precisa produzir, né? Em geral. Mas algo que você não precisa produzir, encontrou um novo. Ou, por exemplo, o que é que poderia ser um aumento aqui para o café? Um país que não é exportador se tornar exportador. Ele não está sendo considerado e, de repente, descobriu-se lá que na Costa Rica toda a produção interna que era produzida lá mesmo tinha um embargo econômico. Usando o exemplo do senhor, a gente podia pensar em uma descoberta de um solo favorável, né, para a produção. Não, porque isso aí iria reduzir o custo variável, né? Se você tem um solo... Ah, sim, entendi. Uhum. Mas imagina, a gente tem, sei lá, um país, a Rússia, que produz café. Só que ele já está... A Rússia não, pega Cuba, que existe um embargo econômico para os Estados Unidos. A gente está analisando a economia americana. O charuto lá nos Estados Unidos tem um preço X, certo? Na hora que cai o embargo, há um aumento da oferta, não tem? Sim. Pronto. Então, isso seria um aumento da quantidade de ofertantes. A queda de um embargo, por exemplo. Daí o preço do charuto no mercado internacional diminuiria. No mercado americano, porque o embargo é só para os Estados Unidos. Ah, certo. Aqui no Brasil a gente pode comprar. Entendi. Daí teria mais ofertantes para os estadunidenses. Né? E a gente ia pagar Obrigado. mais caro. Mas enfim, aí já são outros 500. Então o que desloca a curva de oferta? Redução dos custos variáveis e aumento dos ofertantes. Oferta, preço e quantidade, oferta e demanda. A gente quer um deslocamento da curva de oferta para a direita. O primeiro item, uma nova inovação das técnicas que permitem produzir mais barato. Isso é o quê? Um deslocamento da curva de oferta para a direita. Por qual motivo? Porque reduz o custo variável. Que reduz a estrutura do custo. Reduz custo variável, boa. Uhum. Então, 2. Diminuição da oferta. Por... Diminuição de ofertantes. Certo. Consequentemente... Entendeu? Pode ser da oferta, Felipe. Isso. Mas a redução da oferta seria porque menos pessoas estariam nesse mercado, nesse momento. Né? Exato. 3. Diminuição da oferta pelo aumento do custo variável. Boa. 4. Aumento da oferta. Opa. Houve uma... É demanda, não? Boa, Felipe. Mas só que esse aumento da demanda provoca o aumento da oferta, não? Também. Na oferta. Na quantidade ofertada.
Essa, Aquilo que o senhor falou, mexe no eixo X ali na quantidade, mas não na curva em si, né? exatamente. Então, se a gente tem aumento da popularidade do expresso, a demanda muda. A demanda passou para cá. O expresso seria um bem o quê? Aí, Substituível? o, Substituto? o equilíbrio inicial era A, com preço P1, quantidade Q1. Com o aumento da oferta, com o aumento da demanda, desculpa, a quantidade ofertada aumentou para Q1, para Q2. Mas a curva de oferta não mudou. Então, o aumento do preço não desloca a curva. Ela aumenta só a quantidade, aumenta ou diminui a quantidade. Então, isso aumenta a quantidade ofertada mas desloca só a oferta. Desculpa, a demanda. O preço aumentou também, né? O preço aumentou também? O preço vai aumentar também. Porque se a oferta permanece a mesma e a quantidade demandada aumenta, o preço vai aumentar. Professor, nesse caso, a curva de demanda deslocou para a direita ou não deslocou? Nessa hipótese da letra do Nesse gráfico 4, do 4, esse gráfico que o senhor fez agora. certo. O que eu fiz agora foi pensando no 4. O que houve foi só um deslocamento da demanda do vermelho para o verde. Tá. Por que houve esse aumento, Daniel? Porque mais pessoas estão consumindo café. Tá, mas qual foi a mudança que a gente teve lá naquela lista? Você lembra? Aumentou a renda? Não, foi um aumento no gosto. Foi uma mudança de gosto. Uma mudança de gosto. Professor, Oi, Felipe. se a gente considerar que os salários eles não se alteram, não poderia ser tido como custo fixo os salários dos funcionários? O salário não é fixo. Não, o salário é variável. Porque você contrata a quantidade de pessoas de acordo com sua produção. Se você Então... Você pode deixar a loja fechada sem ninguém. A loja ou fazenda. E dependendo da produção, pode haver demissão, né? Ou contratação de novos funcionários. Exato. Entendi, professor. Obrigado. Professor, nesse caso aí, teria como afirmar que num primeiro momento haveria só o deslocamento na curva de demanda, mas num segundo poderia haver um deslocamento da curva de oferta ou a mudança é mesmo só na quantidade ofertada, mesmo a longo prazo? Tá. A gente está analisando só o modelo simples de oferta e demanda. Então, nesse modelo, só vai mudar a quantidade. Como a gente já falou várias vezes, Gabriele, o modelo é uma análise simplificada. Por quê? Quando você aumenta o preço, aí a gente volta lá para os custos, para as curvas de custos. Então, vou botar só custos variáveis para simplificar, custo variável mesmo. Certo? E aqui o custo marginal. Tá lembrada disso? E aí, o preço, a gente disse que estaria aqui, não foi? Onde o lucro seria zero. Tá lembrada disso? Pronto, então o lucro vai ser zero, o lucro econômico vai ser zero. E a produção vai ser aqui. Se a gente desloca o preço, no longo prazo,
Vamos lá, deslocou o preço para cá. Houve um aumento. Por conta da demanda, que seja. Então o preço aumentou. Aqui a gente tem lucro, não tem? Não tem lucro? Sim. O lucro vai ser... O preço está aqui. O lucro vai ser isso aqui. Se tem lucro, o que é que vai acontecer? No longo prazo. Mais pessoas vão ser atraídas para esse mercado, né? Ofertantes. Exatamente. Aí vai aumentar a oferta e aí desloca a oferta. No longo prazo, vai ocorrer esse aumento de oferta também. Tá? Esses modelos que a gente analisa aqui são modelos estáticos, modelos simples. Porque no longo prazo, ou mesmo no médio, todos os modelos são dinâmicos. E aí já fica um pouquinho mais complexa a análise, a parte matemática. Porque ao invés de lidar Entendi, professor. com funções simples, a gente trabalha só com equações diferenciais, ordinárias e parciais. Aí se vocês estão reclamando de função de primeiro... Professor, travou aqui para mim. Tá ouvindo agora, não? O senhor falou o quê? Não, eu disse que no longo prazo são Tá todas... travando, professor, a imagem e o som. Tá. Eu disse que no longo prazo, todos os modelos são dinâmicos e não estáticos. E aí a parte da análise fica um pouco mais complexa com equações diferenciais ordinárias. Tá? Que trabalha as variações e não só a parte estática. Isso serve tanto para cá como para outras ciências também. Em física é o que mais se faz. Mas enfim, esse é o modelo simplificado, a gente vai pensar só no curto prazo, tá? Sem análise de longo prazo. Tranquilo? Entendi, professor, obrigada. Nada. E entendeu por que quando tem lucro econômico atrai mais empresas, né? Sim. Sim. Tá, vamos lá. Suponha que um preço de um livro seja R$15 por unidade e esse preço os consumidores estejam dispostos a comprar 6.000 e os produtores 4.000. Então, preço, quantidade, oferta, demanda, preço 15, os produtores 4.000, os demandantes 6.000. O que é que acontece nessa situação aqui? O gráfico dessa situação é esse aqui, não é? Os produtores estão dispostos a vender 4.000, os consumidores querem comprar 6.000 ao preço de 15. Uma coisa, com um ponto só, eu não posso encontrar a reta, né? A gente só tem um ponto de cada. A gente não tem mais informações sobre as funções. Tá? Então, para fazer qualquer reta, isso é geometria, né? A gente precisa de pelo menos 2 pontos distintos. Então vamos lá. Eu desenhei essas 2 retas aqui pensando no nosso modelo tradicional de mercado. Tá, o que acontece nessa situação? A gente tem um excesso de demanda, né? De 2.000 livros. Mais pessoas querendo comprar do que pessoas querendo vender. Então, o que acontece? O preço aumenta. Aí, esse consumidor daqui, Carol, esse demandante aqui, ele está disposto a pagar mais do que 15. Mas nem todo mundo, né, está disposto a pagar isso. Não, mas esse daqui tá. Ah. Não tá? Não tá disposto. Esse qual?
esse daqui que eu estou fazendo a bolinha. Ah, sim. Tá acima do 15. Ele está acima do 15, ele está disposto a pagar. E esse ofertante aqui também está disposto a vender por esse preço. Não é? Então eles vão aumentando a produção, a quantidade produzida e vão diminuindo a quantidade demandada. Até que chega no equilíbrio aqui. Não é isso? Porque existem esses consumidores aqui que estão insatisfeitos e dispostos a pagar mais pelo produto. E terão vendedores dispostos a vender mais. Tá. Nessa questão, tiveram duas... A resposta mais correta seria 1. Só que o que a maioria respondeu, eu considerei certo também, foi o 3. Que é o quê? O preço aumentará e a demanda diminuirá para equilibrar o mercado. Eu digo mais correto porque, na verdade, a demanda não diminui. O que diminui é a quantidade demandada. Mas como eu não tinha feito uma diferença tão clara para vocês, eu considerei como sendo certo. Tá? Então, muita gente que marcou 3 desenhou esse gráfico aqui explicando que haveria esse caminho para cá. Então não teve problema. Tranquilo? O 2 realmente não tem sentido, né? Os produtores insatisfeitos vão diminuir o preço. Não tem sentido. Também não tem sentido a oferta se deslocar sem ter uma variação no risco, no custo ou na quantidade de ofertantes. Tá? Professor, você pode repetir a justificativa da aula? Que eu não entendi. Tá. Esses consumidores aqui, Luísa, que estão acima do... Eles estão acima do preço. Eles estão dispostos a pagar mais do que o preço de mercado. Existem pessoas dispostas a vender a eles por esses preços. Então eles têm uma certa insatisfação, né? Então eles estão dispostos a pagar. E eles pagam por isso. Tá? Então eles que vão aumentando o preço. Imagina isso como sendo um grande leilão. Então esses daqui estão dispostos a fazer lances maiores até que cheguem nesse preço de equilíbrio. E a ideia do leilão não é minha, tem um economista que chama Leon Walras, e ele diz que as ferramentas de mercado elas se equiparam a de um leilão. Tá? É quase a mesma lógica que, apesar de ser mais complexa, certamente vocês já ouviram falar da mão invisível de Adam Smith, né? Aquela expressão da mão invisível. Pronto, o Leon Walras, ele fala que existe um pregoeiro, um leiloeiro implícito no mercado. Esse leiloeiro que faz o ajuste. É conhecido como o leiloeiro de Walras. Mas os economistas mais rígidos sobre equilíbrio geral, eles dizem que não é a mesma coisa que a mão invisível. Na prática é. Enfim, entendeu, Luísa? Entendi, professor, a justificativa da primeira. No caso, a segunda, a gente consegue justificar com esse gráfico mesmo, ou a gente teria que desenhar uma nova curva de derrota para isso? O segundo que você diz é o número 2, né? O preço do mercado cairá porque os produtores estão insatisfeitos. Essa com explicação seria o suficiente, porque para os produtores... Professor, eu confundi, a terceira, desculpa aí. Tá. Para a terceira seria... Na verdade, a terceira... ela significaria que houve uma alteração da curva, já que ela fala demanda. E a demanda não diminui. Mas o que todo mundo que usou essa expressão fez foi esse gráfico e dizendo que o preço ia subir até o ponto A. Então usou a explicação certa. E eu considerei como certa. Tá? Mas o que essa número 3 fala
é que houve uma mudança da curva de oferta, ela diminui. Então, se ela diminui, ela viria para cá. E isso está errado. Professor, Oi, o Daniel. que poderia levar a demanda e não a quantidade demandada a diminuir, nesse caso? Como é? O que poderia levar a demanda a diminuir, assim, a deslocar a curva? Pronto, nesse caso, não diminui, né? Porque se lembra lá dos 4 fatores. Renda, não mudou. Gostos, não mudou. Preço de bens correlatos, nem fala. E risco, também não fala. Então a demanda permanece a mesma. Só se mexer em um desses fatores, né, que ela Exatamente. diminui. Mas quem marcou o 3 explicou da mesma forma, que era uma diminuição da quantidade. Então entendeu. E eu considerei como certo. Tranquilo? Tá certo. Então vamos lá para a última pergunta. E a complicação de vocês em geral foi tentar explicar demais outros mercados. Como assim? Salário por hora no mercado dos enfermeiros cai. O mercado que a gente está analisando vamos lá, a pergunta é quantidade de serviços médicos. Sim, Eduardo Cavalcante realmente é professor de processo penal, vai ser professor de vocês, tá? Mas ele não é médico. Foi só uma brincadeira com ele. Então o que a gente vai analisar é mercado de serviços médicos, tá? No curto e no longo prazo. No curto e no longo prazo. Esse é o nosso mercado. Então nesse item A, na letra A ideia é para analisar só isso, certo? E eu vi que muita gente analisou outras coisas, analisou outros mercados, como o mercado de serviço de enfermeiro. Não era o objetivo. Pessoal, só um minutinho que eu vou ao banheiro, já volto. Só um minutinho. Oi, pessoal. Pois bem. Então, seguindo adiante, o que a gente vai analisar é só o mercado de serviços médicos, tá? Nada de
de analisar outros mercados, pelo princípio da parcimônia. O salário dos enfermeiros é o quê? É custo Variável. variável. Custo variável. Pronto. Vocês vão ver o quanto a explicação é simples. Custo variável. Custo variável impacta a oferta no curto prazo. E pessoal, A curto prazo, não. a oferta no curto prazo é determinada pelo custo variável. Que é aquele gráfico que a gente fez, foi só pensando no curto prazo. Então, o custo variável aumenta, reduz, né? Cai. Isso implica aumento da oferta. Professor, eu achei que era o custo fixo que impactava a curto prazo e o custo variável a longo prazo. Não. No longo prazo, a gente só tem custo variável. Não existe custo fixo. No curto prazo, só o que importa é o custo variável. Porque o custo fixo é um custo afundado. Lembrou disso? Então, aumenta a oferta no curto e no longo prazo. Se aumenta no curto prazo, impacta o longo prazo também. Tudo que afeta o curto prazo, afeta o longo prazo. Tá? 2. O preço das máquinas de raio-x sobe. Máquina de raio-x é custo fixo ou custo variável? É custo fixo, né, professor? Custo fixo. Custo fixo subindo, muda o que na produção no curto prazo? Nada. Nada. Já que é sunk cost. Né? Exatamente. Nada. Gostei da brincadeira aí, viu, Felipe? Entre nada de nadar e custo afundado. Então, pois bem, ele... Oi? Ele afunda ou ele nada? Tô brincando. Mas enfim, então no curto prazo, nada. E no longo prazo, o custo fixo ele vira variável, né? Essa é a definição do longo prazo. Se houve um aumento do custo, no longo prazo, a oferta cai. Ele recebe um prêmio que reduz os juros sobre o FIES. Ô, professor, só voltando ali na letra A rapidinho. Claro. É um aumento da oferta tanto no curto quanto no longo prazo? Exato. Tudo que afeta o curto prazo afeta o longo prazo. Tá? O que aconteceu é que, principalmente nessa letra a maioria das pessoas ficou tentando analisar outros mercados, o que aconteceria no mercado enfermeiro, e isso poderia ter impacto no preço do futuro do outro mercado lá, do mercado de trabalho. O que a gente está analisando aqui é o mercado de serviços médicos. Então a gente considera o preço como sendo constante. Mas só que a variação em um mercado acaba influenciando uma variação no mercado analisado, né? Sim, só que a gente não sabe como o outro mercado vai funcionar, né? Mas pode prever, né? Oi? Mas pode prever, né? Como ele vai funcionar. Poderia analisando outro mercado. Então, termina que aumenta demais a complexidade e a gente perde um pouco a análise desse mercado. Porque o cara pensa assim, se o salário por hora do enfermeiro está mais baixo, menos pessoas vão querer se qualificar para a função de enfermeiro, porque não está mais valendo a pena. É que nem o senhor falou no começo sobre aquela questão da pediatria, né? Uhum. Se está menos o salário por hora,
Então, menos pessoas vão querer, né, entrar para esse ramo da medicina. Sim. Mais ou menos isso. É, Aí, o modo afetaria, né? A quantidade de serviços se ofertados. é possível que no longo prazo o mercado de enfermeiros venha a ter essa adequação do preço. É possível. Mas o que a gente tem que considerar é esse mercado aqui. Por quê, Fábio? Nesse outro mercado de enfermeiro, por exemplo, a gente pode ter uma mudança de regulação no longo prazo. O regulador vê que está tendo essa mudança, tá? E menos pessoas estão querendo fazer, e aí eles podem, por exemplo, dar um subsídio para as pessoas não pagarem faculdades, ou para aumentar a quantidade de faculdades. Então, como existem outros elementos fora, a gente considera o preço como sendo constante, que é o que eu falei para vocês, que se chama ceteris paribus. Lembram disso? A análise da economia, em geral, é ceteris paribus. Ela considera as outras variáveis constantes. E aí, como o Felipe está falando aí, é o princípio da parcimônia. A gente tem que simplificar. Mas esse seu raciocínio não está errado. Acaba se distanciando da realidade, né, pessoal? Não se distancia, mas simplifica. Como toda vez que a gente vai analisar um modelo, ele está analisando essa versão simplificada da realidade. Não é a realidade com todos os seus elementos. Tranquilo? Eu não estou dizendo que está errada essa sua análise, mas a gente tem que considerar o outro mercado, e no outro mercado existem outras variáveis. Uhum. Esse seu raciocínio, inclusive, eu considerei isso em alguns trabalhos, não só de vocês que falou, outras pessoas falaram também, e eu considerei alguma coisa, porque como é, Luísa? A lógica do aumento da oferta nessa... Tá. Então, primeiro explicando a Luísa, a oferta aumenta porque o custo variável reduz. Se lembra que a oferta está ligada ao custo variável? Está lembrado disso? Pronto. Então, se o custo variável reduz, ele vai estar disposto a oferecer mais, vai ter mais pessoas dispostas a oferecer. Então, aumenta a oferta. Entendi, professor. Obrigada. Tá? E só fechando o que o Fábio falou, a gente tem que tentar simplificar o modelo para entender os efeitos nesse mercado. Porque senão fica um negócio sem fim. Então, modelos mais próximos da realidade existem, são bem complexos, com muitas variáveis, porque a gente tem que considerar a influência que um mercado tem no outro, e cada vez mais teriam outros mercados. A gente, se fosse entrar para esse outro mercado de trabalho dos enfermeiros, teríamos que considerar a regulação desse outro mercado, os outros serviços correlatos, porque reduziria a quantidade de enfermeiros, mas aumentaria de quê? Essas pessoas deixariam de fazer enfermagem para fazer o quê? Então começa a aumentar o nível de complexidade e a gente perderia a visão. Tá? É uma escolha que tem que ser feita, e o princípio da parcimônia é muito usado, não só em economia, repito. Quando a gente estuda física, foi no começo da aula o exemplo que eu dei, quando a gente estuda cinemática em física, a gente faz um monte de simplificação. Até quando coloca atrito, a gente pensa em um atrito constante. O atrito não é constante. Quando coloca resistência do ar, também não é constante. Mas, para simplificar, para permitir que a gente consiga ter a visão do que a gente quer, no caso aqui desse mercado, a gente tem que simplificar. Tá? Mas eu não considerei errado as pessoas que colocaram esses outros elementos no mercado. Tranquilo, Fábio? Tranquilo, pessoal. Aí, nessa da raio-x, porque acho que eu saí ali para pegar um café, aí eu não ouvi essa explicação da B, perdão. Tranquilo. O raio-x é custo fixo. Você compra e fica ali. Então, o custo fixo no curto prazo ele não impacta. Porque depois que você compra é um custo afundado.
Seria exatamente o contrário, não seria assim não, porque imediatamente assim que eu compro a máquina, ela está mais cara. A princípio, como eu estou gastando mais, isso instintivamente vai me levar a ofertar menos. Não, porque você não vai mudar a quantidade que você compra de acordo com a sua oferta de serviço. Você compra a máquina e depois que você compra, é um custo afundado, ele está lá. Então, a decisão de ofertar no mercado, ela está ligada ao custo variável, ao quanto você vai gastar por unidade adicional. Tá? É como o exemplo que a gente usou logo no começo, falando do cinema, lembra? Do ingresso do cinema, do custo afundado. Depois que você pagou o ingresso, o que importa é o tempo adicional. Então, a mesma coisa, depois que você pagou a máquina, é um custo fixo, é um custo que está lá dentro. No curto prazo, atenda você mais ou menos pacientes, você já teve o custo da máquina. O custo da máquina você pagou ali, sei lá, 100 mil reais. Professor, aí isso seria diferente de, por exemplo, contratar as enfermeiras. Porque, Exatamente. dependendo dos pacientes, teria que contratar mais ou menos, é isso? Exatamente. A quantidade de enfermeiras você vai variando de acordo com o seu atendimento. A quantidade de máquinas não, você compra ou não compra. Pronto, entendi. Por isso que isso impacta a longo prazo, né, professor? Por isso só impacta no longo prazo. No longo prazo você pode pensar, eu vou precisar de 3 máquinas, de 2 máquinas. E aí vai variando a quantidade. Pode variar a quantidade. No curto prazo, não. Beleza? Beleza. Tranquilo, Fábio? Eu entendi que o custo afundado era no longo prazo. Não, um custo afundado, ele impacta desde o curto prazo. No longo prazo, você, no caso do raio-x, você pode decidir se você quer mais ou menos. E aí, no longo prazo, não existe custo fixo. Longo prazo é onde todos os custos são variáveis. Tá? Onde você pode mudar as quantidades. Uhum. Beleza, seguindo a linha do custo afundado, e é importante mais para entender isso daqui, ele recebe um prêmio que reduz os juros. O FIES é um custo afundado, porque ele vai ter que pagar o FIES, e é um custo afundado não só com relação à quantidade de pacientes. Ele vai ter que pagar o FIES, pouco importa se ele trabalhar ou não. Se ele morrer, a família vai ter que pagar o FIES. Então isso não impacta a decisão dele de produção. Então o FIES não influencia em nada, né? Não influencia em nada, nem no curto nem no longo prazo. Representa um custo da produção. Oi? Não representa custo Exatamente. de produção. É um custo afundado para sempre. Não representa o custo de produção. Se a dívida com FIES ficou mais barata, não quer dizer que ficou mais barato, né, ofertar o serviço. Exatamente. O FIES não poderia ser incluído no custo fixo, não? Se ele decidir parar de trabalhar, sair do mercado, virar advogado penalista, já que ele é professor de processo penal, ele vai parar de pagar o FIES? Não. A diferença é que a diferença do custo fixo para esse custo afundado definitivo é que no longo prazo o custo fixo vira custo variável. O FIES, ele não é custo fixo porque ele não vai mudar. Nem para zero, nem para qualquer número. Aqui no longo prazo, o raio-x ele é custo fixo porque, imagina, se tornou muito, muito caro ter a máquina de raio-x e ela é obrigatória para você ter o seu consultório. Você sai do mercado e você não precisa pagar. Professor, há uma diferença entre custo fixo e custo afundado? É mais uma vez uma questão que tem muito em comum, mas é diferente. O custo afundado
é um custo irreversível. Então, o custo fixo, no curto prazo, ele é reversível. No longo prazo, ele se torna custo variável. Então, ele deixa de ser afundado. Entendeu ou não? Certo. O custo afundado é irreversível e o custo fixo a curto prazo não é irreversível. No longo prazo. Porque no longo prazo você pode sair. Voltando ao exemplo da loja. Se você tem uma loja, no curto prazo, você pagou o aluguel da loja. É irreversível. Não é isso? É. Então, vou colocar aqui, custo afundado no curto prazo. No longo prazo, você pode devolver a loja e deixar de alugar, não pode? Posso. Então, no longo prazo, ele deixa de ser custo variável, ou custo fixo, passa a ser custo variável. Então, como tal, ele não é afundado. Tá? Então, são conceitos complementares. Nesse caso aqui, você pode dizer que o FIES, sei lá, seria um custo fixo da formação dele, não sei. É um custo afundado. Não é desse mercado. Relacionado com a produção, então... Oi? Não, como não está relacionado com a produção, é o FIES. Exatamente. Então é um custo afundado. Professor, Oi, eu tô Luísa. com uma dúvida em relação à questão das enfermeiras, que eu estava pensando aqui, eu posso estar viajando demais, se eu tiver, assim eu disse. Porque as enfermeiras também não seriam um custo fixo, porque querendo ou não, vou criar no hospital, contratei 60 enfermeiras. Mesmo que só venham 2 pacientes, eu já contratei. Aí, a curto prazo elas vão estar lá. Em longo prazo é que eu vejo, não vou precisar desse tanto de gente, vou para fora. Tá. É por isso que a gente colocou aqui que uma enfermeira para cada paciente. E por simplificação do modelo, o que você está falando não está errado, Luísa, só que você está saindo de um modelo simples para uma mais perto da realidade. Então, quando a gente chega mais perto da realidade, principalmente a realidade brasileira, onde a contratação e a demissão não são tão simples, o pessoal passa a ser mais próximo de custo variável, custo fixo. Mas no modelo, ele pode contratar livremente. Tá? Então, eu acho que eu vou ter 20 atendimentos por dia. Então, eu vou ter que ter 20 horas de enfermeira por dia. Vou atender 60 pacientes. Vão ser 3 médicos e vão ser 60 pacientes. Eu vou precisar de 60 horas de enfermeira por dia ou por semana. Tá? Então, no modelo é simplificado. Quando a gente chega mais perto da realidade, o trabalho se aproxima do custo fixo. Não é tão fácil você alterar a quantidade. Oi? Então, no caso, a demanda por enfermeira ia mudando à medida que a demanda pelos pacientes for mudando também. Quanto mais paciente for chegando, mais enfermeira eu vou precisar. Exatamente. Entendi. Obrigado. Nada. Por fim, o preço dos serviços médicos é o preço que ele oferta, né? É aquilo que a gente viu, custo variável médio, custo marginal, a gente tem dinheiro e quantidade. Se o preço sai de P para P1, o P', o que é que vai acontecer? Vai atrair mais pessoas para esse mercado, né, professor? E mesmo no curto prazo, isso no longo prazo vai atrair mais pessoas. Mas mesmo no curto prazo, ele vai deixar de ofertar Q1 para ofertar Q2, não é? Ou seja, no curto prazo e no longo prazo,
ele aumenta a oferta. Professor, esse Q é de quantidade ofertada, né? É. Certo. E aí, nesse caso, tanto em curto, afeta tanto no curto quanto no longo prazo? É. Tudo que afeta no curto prazo afeta no longo prazo. Ah, Tranquilo? Professor, a ideia desse aumento é pelo fato de que ele vai poder cobrar mais caro pelo mesmo serviço que ele oferecia antes, ele vai querer oferecer mais, é isso? Nessa letra D? Isso. Exato. Ah, tá certo. Então, por exemplo... Aí não vai ser uma mudança da curva, né? Vai ser uma mudança ao longo da curva, né? É. Exatamente. Ele Perfeito. só vai poder ofertar mais até onde houver mercado para absorver, né? Essa oferta, né? Sim. Mas então, até o ponto de equilíbrio, né? Mas como ele disse que teve um aumento dos preços, provavelmente foi por um deslocamento da demanda. Então, vamos pegar aqui o mercado de saúde, já que a gente está falando de médico. Por conta da pandemia, houve um aumento de demanda de pacientes em emergências. Não é isso? Isso é uma situação real. Está acontecendo. Houve esse aumento da demanda. Aumentou a demanda, a oferta de médicos em emergências e UPAs era menor. Para aumentar essa demanda, o que foi que aconteceu? Para atender a demanda. Aumentou o preço, né? Aumentou o preço? Como é que fez isso? O preço do plantão dos profissionais de saúde aumentou. Para atender isso, tem uma verba específica do Ministério da Saúde e é pago via adicional. Tá. E agora a pandemia arrefeceu, não existe mais essa verba. Pelo menos a prefeitura aqui de João Pessoa acabou com o pagamento desses adicionais. E aí o preço voltou a cair. O que é que corre o risco de acontecer? Aqui a gente viu que se houve um aumento do preço, houve um aumento da quantidade ofertada, né? Então teve um aumento da oferta, demanda, a gente teve um deslocamento da demanda no primeiro momento, demanda para atender essa maior necessidade, o preço do plantão saiu, era por volta de R$600, saiu para R$1.000. P1, P2. Com o retorno da curva de demanda, o que é que aconteceu com... O que é que vai acontecer? Oi? Travou enquanto o senhor estava falando, travou por um segundo. Tá. Essa curva de vermelho, primeiro é a oferta e demanda inicial de serviços médicos, tá? De emergência, aqui em João Pessoa. Por conta da pandemia, houve um aumento de demanda. Tranquilo isso, né? Com o aumento da demanda, o que é que aumentou? O que é que aconteceu com os plantões? Os médicos queriam... Tinha médico suficiente nas UPAs? Não. Para atender essa demanda, houve um aumento de preço. O município passou a pagar mais, pagou um adicional, não sei qual é o nome do adicional, mas passou a pagar um adicional. O valor do plantão saiu de cerca de R$600 para R$1.100. Agora, com o final da pandemia, o que é que a prefeitura fez? Retirou esse aumento. Por quê?
porque a demanda voltou ao normal. A demanda voltou para vermelha. E aí o preço vai voltar. O preço de equilíbrio seria menor. Óbvio que existem outros elementos aí quando a gente chega mais perto da realidade que envolvem questões políticas e negociações que não são tão simples. Mas a necessidade de ter tantos médicos vai cair. E os preços das emergências e UPAs vai diminuir. Preço do pagamento. Preço do plantão. Mas enfim, isso é uma outra questão que envolve aí esses elementos políticos de negociação. Mas só para mostrar a vocês que o preço do produto vai aumentar ou não a oferta, a quantidade ofertada. Beleza, pessoal? Beleza. Professor, Oi, nessa fala. questão seria interessante a gente analisar também de que modo aconteceu esse aumento, né? Porque se ele aconteceu, foi um aumento acima do preço de equilíbrio, é um cenário, né? Mas se esse aumento ele se deu sem tocar no preço de equilíbrio, abaixo do preço de equilíbrio, é outro cenário, né? Sim, também importante. Vocês entenderam o que o Fábio falou? Vamos até para deixar um pouco mais complexo, deixar esse deslocamento da curva. Tá? Teve um deslocamento da curva e o preço de equilíbrio seria esse P2. Só que o preço que o Estado decidiu pagar foi P3, aqui em cima. No P3, a gente vai ter uma demanda aqui, não, desculpa, a demanda aqui e a oferta aqui. Tem um excesso de oferta, né? Nesse momento. Com excesso de oferta, ainda no setor de saúde, o que é que a gente teria? Um excesso de médicos querendo trabalhar por esse preço. E as UPAs com dificuldade em pagar. A demanda seria menor. É o que a gente teria? Excesso de oferta? De todo jeito vai ter que diminuir o preço. Exatamente. Quando a gente coloca o Estado no mercado, na análise de decisão, a gente tem outros elementos que são elementos políticos para analisar. Então, seria possível, no caso do Estado, ele pagar esse P3 aqui, por esse excesso aqui teria mais, e os custos seriam diluídos pela sociedade. Então, se o preço não é um preço de equilíbrio, acontece, e muitas vezes o Estado contrata, e quem paga é a sociedade. Então, isso é um problema sério. Depois, se vocês quiserem, eu posso dar vários exemplos. Como a gente ainda tem 4 minutos, dá até para falar. E aí, o melhor exemplo que eu vou dar é aqui na UFPB. Vocês sabem quanto custa e eu vou pegar um caso, para não ser tão polêmico, ou já para ser, do curso que eu fiz de economia. Sabe quanto custa um aluno de economia para se formar na UFPB? Quanto? Diga aí. R$100.000. 500 mil reais. 500 mil reais. Era mais fácil pegar esse dinheiro e dar para o pessoal fazer um curso na universidade particular, que custaria acho que 1/5 disso. E ainda tem outro, se você for analisar mais especificamente... Mas e a qualidade desse curso? Oi? Mas e a qualidade desse curso? Não sei se seria muito diferente, não. A qualidade do curso de economia
Aliás, na maioria dos cursos na Federal não é nada de outro mundo. Você pega o curso de Direito mesmo. Pelo menos na época que eu fiz, os professores do UNP eram tão bons quanto, talvez até melhores do que o da Federal. O que tornava o curso da Federal melhor eram os alunos, porque a média, em geral, a gente prefere Federal, porque não paga, né? Então tem um nível de competitividade, de discussão melhor. Mas o curso em si, a gente vivia brincando dizendo que formava autodidatas. Mas enfim, no caso do curso de Economia ainda tem um outro problema, que é, sabe qual o maior destino dos bacharéis em Economia? Essa pesquisa foi feita em 2016. Sabe qual é o maior destino dos economistas, dos bacharéis em Economia? A atividade nas quais eles mais trabalham, dos bacharéis em Economia, nesse curso da UFV. Alguém quer chutar? Bolsa de Valores. Amarelinho. Talvez hoje em dia seja Uber. Na época era amarelinho. Não sei como é que vocês chamam, mas a gente chamava amarelinho. É esse agente de trânsito. É porque o agente de trânsito aqui bota uma roupa amarela, Felipe. Aí por quê? Porque teve concurso, eles passaram, pronto. Aí você gastou R$500 mil de um aluno que, se fosse dele esse dinheiro, ele não estaria disposto a gastar, porque ele vai fazer trabalhar como amarelinho. Isso é só para dar um exemplo de alocação feita de modo equivocado, porque o dinheiro não é de quem decide. Então as pessoas que decidem não sofrem as consequências. Mas, enfim, isso é uma outra discussão que foge ao nosso objeto. Por isso que sempre quando a gente tratar de Estado, eu vou tratar como se fosse um agente racional que tenta maximizar seu resultado. Tá? O que é uma simplificação bem longe da realidade. Então, nesse caso aqui do P3, se a gente tivesse um preço acima ainda do preço de equilíbrio, haveria um excesso de oferta. Mais gente querendo trabalhar. Vamos pensar que fosse um hospital privado. E o preço que o dono do hospital colocou para pagar seria muito alto. Ele não teria tantas condições. Ele iria querer contratar nesse ponto aqui. Mas teria médico em excesso querendo trabalhar nessa emergência nesse ponto B. E aí, como o Fábio falou, tem muito médico para trabalhar, pouca oferta, o preço ia cair até o equilíbrio. Sem o deslocamento da curva, né? Seria ao longo da curva, até chegar aqui no P2. Professor, nesse caso acontece deslocamento da demanda, né? Porque envolve risco, né? No primeiro momento. E tal. Exatamente. E aí depois a gente fez a análise só desse novo ajuste de preço. Às vezes o preço sobe e depois desce. Em geral, como eu disse, a gente está analisando sempre mercados estáticos. Mas a realidade é dinâmica. Tá? Essa é só uma simplificação. Então a gente não tem um preço específico, não. A gente tem vários preços. Os preços são... as mudanças elas não são tão rápidas. O preço não sai do P3 para cá. Às vezes eu vou riscar aqui. Enfim. Às vezes depois ele vem para um nível menor aqui, P4, para depois ir subindo. Existe um movimento quase que espiralar, assim, quase que como uma espiral. Mas enfim, isso terminaria complicando um pouco a análise. Beleza, pessoal? Eu acho que isso terminou ajudando a rever um pouco o assunto que vai cair na prova. Eu vou ver o que é que vocês preferiram, se foi ter a prova no dia 14